pessoal, eu sou a Fernanda, eu sou gerente da conta de mineração da imagem. Hoje a gente veio aqui apresentar um case da Vale, o GIS Mineral, que é uma solução unificada de disponibilização de informações geoespaciais da Vale. Quem vai fazer essa apresentação é o Caio, ele é o analista de geoprocessamento da gerência de geoinformação. Caio, é com você. Olá, pessoal. Aqui é o Caio. Obrigado, Fernanda, pela oportunidade. Obrigado, Imagem, pela oportunidade de apresentar aqui no evento. Espero que estejam todos bem e que estejam aproveitando o evento. Me apresentando um pouco, né? Meu nome é Caio Felipe Siqueira Laranjeira, eu sou analista de geoprocessamento aqui na Vale. Hoje eu trouxe aqui para vocês uma apresentação para falar um pouquinho sobre o GIS Mineral da Vale. A solução que nós utilizamos aqui para disponibilização das informações espaciais, né? Estruturando um pouquinho de como o GIS Mineral funciona dentro da Vale atualmente, como que é a infraestrutura para manter o GIS Mineral em funcionamento e também trazendo um case de sucesso, que foi a aplicação da tecnologia GIS em uma área usuária, né? E os benefícios que isso trouxe para a área. Iniciando aqui, nós temos a cara inicial, né, a página inicial do nosso portal, tá? O GIS Mineral, a definição que nós utilizamos aqui dentro da Vale hoje é que ele é uma ferramenta da Diretoria de Geociências, Planejamento e Uso Futuro, que através de um conjunto de ações busca soluções para integração de dados e análises espaciais nas operações, no planejamento e no desenvolvimento de projetos e estudos diversos. Então, o GIS Mineral ele não é uma única tecnologia, né? Nós costumamos dizer que ele é um conjunto de várias ferramentas para atingir os nossos objetivos. A nossa missão aqui na Vale como uma área, né, a área de geoinformação, é promover a integração e disponibilização de dados espaciais, desenvolver soluções que permitam aos especialistas realizarem consultas e análises espaciais que suportam na tomada de decisão, desenvolver e aprimorar os métodos de aplicação das geotecnologias para o apoio às áreas operacionais. Então, o GIS Mineral ela é a principal ferramenta que nós utilizamos para atingir o nosso objetivo aqui dentro da Vale. Só para dar um contexto um pouquinho melhor, a equipe de geoinformação hoje ela é composta por 5 pessoas trabalhando focadas, né, na disponibilização de dados espaciais e na administração do ambiente do GIS Mineral. Tá? Esse é um fruto de um trabalho já que vem há mais de 10 anos aqui dentro da Vale e sempre tentando se atualizar, né, sempre tentando trazer o que é mais recente na tecnologia. Aqui eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a infraestrutura que mantém o GIS Mineral rodando hoje aqui na Vale. Tá? Nós temos aqui o ambiente ArcGIS Enterprise, na versão 10.7.1. Temos um Geodatabase Oracle, na versão 12C, e 7 servidores dedicados, né, para o ambiente do GIS Mineral, cada um com o seu respectivo produto. Nesse slide, eu trouxe um pouquinho do fluxo de trabalho da equipe de geoinformação e também um pouco de como as informações fluem dentro aqui da Vale para chegar até o banco de dados do GIS Mineral. Aqui à direita nós temos os usuários, tá? Eles são responsáveis por gerar a grande maioria das informações que estão disponíveis hoje no nosso banco. Então, são usuários das áreas de geologia, geotecnia, meio ambiente, entre outras. Esses usuários, eles disponibilizam as informações em um diretório ou, eventualmente, em algum outro sistema da Vale. Nós utilizamos uma ferramenta de ETL, que é Extract, Transform and Load, para padronizar a carga de dados no GIS Mineral. Então, o ETL ele busca essa informação no diretório ou em um outro sistema, vai padronizar essa informação, validar essa informação
e dar a carga no banco de dados de forma automatizada, né? Sempre com a intenção de envolver o mínimo possível o trabalho humano durante esse processo. Aqui à esquerda, nós temos alguns produtos que são de responsabilidade da Geoinformação disponibilizar no ambiente do giz mineral, tá? Entre elas, RPAS, que são imagens de drone, fotografias panorâmicas, imagens orbitais, entre outras. Nós trabalhamos com aquisição do produto, validação e, posteriormente, a disponibilização dos dados. Aqui nós temos também algumas iniciativas referente à realidade virtual. Em alguns casos onde é necessário alguma análise um pouquinho mais detalhada, com um nível de realidade maior, para que os especialistas não precisem ir até campo, nós tentamos utilizar a realidade virtual para dar esse nível de realidade maior que eles precisam para algum determinado tipo de análise, tá? Paralelo a todas essas atividades, nós temos também o suporte técnico aos usuários das ferramentas, né? E o suporte técnico também quanto à disponibilização de todos esses dados. Agora que nós já conhecemos um pouquinho mais de como as informações fluem dentro da Vale, vamos detalhar um pouquinho quanto aos formatos de arquivos que nós costumamos trabalhar. Como nós temos a ferramenta de ETL que costuma padronizar esse dado, a intenção é não impor ao usuário que ele trabalhe com um determinado formato, enfim, que ele fique mais à vontade para trabalhar com o formato de dado que ele tem maior familiaridade. Então, nessa questão, a gente recebe muito dado no formato de shapefile, file geodatabase, KMZ, CAD, Excel. Todos esses dados são padronizados e formatados via ETL para que seja feita a carga no ambiente do giz mineral. Algumas informações são consumidas diretamente de sistemas, né, próprios da Vale. Isso vai depender muito da interoperabilidade entre o sistema e o ambiente do giz mineral. Quanto ao acervo de imagens que nós temos hoje, a Vale ela tem um acervo bem grande. Essas imagens elas ficam no servidor do Image Server e existem imagens de diferentes sensores, íconos, Landsat, Spot, GeoEye e WorldView, por exemplo. Com base nessas imagens, são criados mosaicos, utilizando o próprio ArcGIS Desktop, né? E esses mosaicos são publicados no Image Server como serviços de imagem. No caso particular dos rasters, por ser um formato de arquivo bem pesado, o fato de disponibilizar essas informações como um serviço de imagem trouxe um ganho muito grande aqui dentro da Vale em questões de performance. Aqui nesse vídeo que eu trouxe para vocês, é possível comparar um pouquinho como seria o consumo de um serviço de imagem e como seria se eu tivesse que acessar todas essas imagens do mosaico que foi publicado, uma por uma, para montar uma cena e começar a trabalhar. Então, em cima eu tenho aqui o tempo de uso do serviço de imagem e abaixo eu tenho o tempo de uso se fosse usar cada imagem separadamente. É possível verificar aqui que a gente teve um ganho de performance bem grande, né? Mais de 2 minutos aqui de diferença. Agora que a gente já conhece um pouquinho dos dados que nós temos aqui dentro da Vale, como eles são acessados, eu gostaria de trazer para vocês aqui as principais formas de disponibilização das informações que são publicadas no ambiente do giz mineral. Uma delas é Collector, né? Aplicações móveis. Atualmente, o Collector é a principal aplicação móvel que nós utilizamos aqui dentro da Vale, tá? Existem outras, como Survey, que nós estamos começando a explorar. Porém, atualmente, o Collector é a principal delas.
Para o caso de acompanhamento de operação, quando você precisa de um painel gerencial, né, uma visão mais gerencial das informações do ambiente do giz mineral, nós temos a opção de criar os dashboards. Para o caso de aplicações web, hoje eu poderia dizer que é a principal forma de disponibilização de informações que a gente tem aqui na Vale, né? Nem todo usuário tem o ArcGIS Desktop instalado na máquina. Então, esses usuários que às vezes precisam consumir algum tipo de informação, mas não têm o ArcGIS instalado, eles têm a possibilidade de trazer tudo isso para uma aplicação web, onde é possível unir várias camadas, fazer algum tipo de análise para chegar a um resultado, né, uma tomada de decisão. E para os usuários que são especialistas, né, digamos, nós temos o próprio ArcGIS Desktop. Então, via os serviços que são disponibilizados, é possível o usuário consumir um serviço de imagem, uma camada de direito minerário, uma camada de meio ambiente, por exemplo, e montar o seu próprio mapa diretamente no ArcGIS com as informações que estão no banco de dados do GIS Mineral. E agora eu trouxe aqui um caso de sucesso, onde o GIS foi aplicado em uma gerência, né, de uma atividade de campo, e o que isso trouxe de benefícios para essa gerência, tá? O caso que eu peguei aqui é o uso do Collector pelas gerências de planejamento de curto prazo. Só para dar um contexto um pouquinho mais detalhado, cada mina da Vale, ou então cada complexo de minas, possui uma gerência de planejamento de curto prazo que fica responsável pelas atividades ali da mina, tá? E duas das atividades que essa gerência é responsável e que foi implementado o uso do Collector. Controle de qualidade da lavra. Os técnicos de controle de qualidade de cada turno de trabalho vão até as frentes de lavra com um tablet e via Collector acessam um modelo de blocos e consultam a qualidade do plano de lavra em tempo real, validando se o que foi planejado no escritório está sendo executado no campo para garantir a qualidade da lavra programada. Geologia. Os geólogos, eles vão para campo com o Collector e coletam as amostras de solo, descrevem essas amostras e retornam para o escritório para sincronizar as amostras com o servidor do GIS Mineral. Uma vez que essas amostras foram sincronizadas, via aplicação web, eles podem acessar as amostras coletadas e executar algum tipo de análise e, eventualmente, exportar isso para algum outro sistema, de forma bem mais rápida do que era feito anteriormente, tá? Toda mina que utiliza o Collector, eles também têm uma aplicação web para visualização dessas informações, né? Atualmente, o Collector é utilizado em 11 minas da Vale, e pouco a pouco a nossa gerência está expandindo, né, para implantar em outras minas que tenham interesse também de utilizar a tecnologia para informatizar os processos, né, utilizados no processo da mineração. Agora, vamos detalhar um pouquinho mais como é esse fluxo do uso do Collector, desde o início, quando o usuário disponibiliza esse dado, até a outra ponta, quando ele visualiza essas informações na aplicação web. No início do projeto, os usuários nos procuram, né, com uma lista das camadas que eles gostariam de visualizar em campo através do Collector. Nós vamos mapear quais são essas camadas, quais são os campos que cada uma dessas camadas terão, e os usuários vão disponibilizar essas informações em um diretório de rede, por exemplo. Aqui a gente pode ver as informações, por exemplo, de amostras, mapa geológico, modelo de blocos, plano de lavra e a topografia do terreno. Dentro de cada uma dessas pastas, nós temos aqui um shapefile, né, com a sua respectiva informação, já padronizado para que o FME faça a carga desses dados. Então agora o FME ele entra em cena, né,
e busca essa informação diretamente no diretório onde o usuário salvou o shapefile. Tá? O FML vai padronizar esse dado de acordo com o que foi estabelecido com a área usuária durante o início do projeto. Se eventualmente vai precisar reprojetar, criar algum campo novo, ele vai fazer toda essa atividade de forma automática e já vai fazer a carga desse dado no geodatabase do GIS Mineral. Uma vez que o dado já está atualizado no banco de dados do GIS Mineral, existe um serviço que já foi criado no início do projeto, né, com a simbologia já configurada, todas as camadas, para que isso seja atualizado automaticamente no ambiente do portal. Então, uma vez que esse dado caiu no banco de dados, o serviço já é atualizado com a informação. Se um mapa que foi criado no portal já está com a informação mais atualizada, o usuário já pode começar a utilizar essa informação no Collector. O próximo passo seria fazer o download da informação para uso offline no Collector. Por que isso? Nas áreas operacionais não existe sinal de Wi-Fi. Geralmente o sinal é apenas, né, nos escritórios que estão próximos das áreas da mina. Então, todo dia de manhã, o analista de campo, o geólogo, vai com o tablet para o escritório, conecta na rede Vale e faz o download do mapa para o uso offline. Tá? Uma vez que ele tem esse mapa salvo no dispositivo móvel, ele pode ir para campo e executar as atividades, por exemplo, de controle de qualidade da lavra, de coleta de amostras. E esse print aqui mostra um pouquinho da visão que o usuário tem em campo. Então, por exemplo, aqui em branco eu tenho um polígono que vai determinar qual que é o plano de lavra para aquele mês ou para aquela quinzena. Tudo vai depender da periodicidade estabelecida pela área usuária. Aqui, esses bloquinhos em azul, em marrom, são os diagramas de blocos. Então, cada cor dessas corresponde a uma litologia diferente. E os pontos são amostras que podem ter vindo de algum outro sistema ou amostras que foram coletadas diretamente em campo pelos geólogos. Uma vez que o serviço foi finalizado, o geólogo ou o analista ele volta para o escritório e sincroniza as informações que foram coletadas em campo. Tá? Uma vez que essa informação foi sincronizada com o ambiente do GIS Mineral, automaticamente o banco de dados e a aplicação web é atualizada com a informação mais recente. Então começa a parte de realmente trabalhar com essa informação diretamente no escritório, né? Uma vez que você acessou a essa aplicação, a aplicação vai estar disponível para fazer eventualmente algum tipo de consulta, algum filtro, exportação de dados e até mesmo edição de algum dado direto na web. Então, às vezes, uma amostra que foi coletada e algum determinado atributo foi preenchido de forma incorreta. Então, não tem a necessidade de você voltar para campo e corrigir essa informação. Através da aplicação web, você pode fazer essa correção. Tá? Todas essas aplicações foram criadas utilizando o Web App Builder, sem nenhum tipo de desenvolvimento. Aqui eu trouxe uma tela de uma das aplicações que a gente tem aqui no nosso ambiente atualmente. Então é possível visualizar aqui uma imagem de drone, né, com uma imagem mais recente da área operacional, o plano de lavra, o diagrama de blocos e as amostras que foram coletadas, com as ferramentas que foram selecionadas pela área usuária para que eles possam trabalhar na aplicação. Nesse outro print, com a visualização do mapa em uma escala um pouquinho menor, eu trouxe aqui alguns filtros que foram criados para facilitar a visualização das informações por parte dos usuários. Então, nós temos aqui, por exemplo, filtro por código das amostras, filtro por tipo da amostra, litologia do mapa, litologia do modelo, data
dos pontos que foram capturados, das amostras que foram capturadas e o tipo de amostra que foi capturada em campo. Então, todas essas ferramentas que nós incluímos na aplicação são solicitações da própria área usuária. E aqui eu trouxe um pouco dos resultados alcançados com a utilização do Collector pelas gerências de curto prazo. O que eles mapearam e trouxeram para a gente como melhorias com a utilização do Collector? Uma melhoria significativa no controle de qualidade da lavra, que antes era uma atividade que era feita puramente de forma visual. Agora eles têm o modelo de blocos, o mapa geológico, para consultar em tempo real e direcionar a lavra. Maior facilidade para testar a aderência entre o projetado em escritório e o executado em campo. Diminuição no número de pessoas na frente de lavra. Esse é um ponto muito importante para a Vale, porque quanto menos pessoas você tem na frente de lavra, menor é o risco. Então, o importante é ter apenas pessoas essenciais na frente de lavra. O Collector possibilitou que o número de pessoas diminuísse na frente. Hoje, um gerente ou, eventualmente, um geólogo pode acessar as informações que foram coletadas via Collector e que estão na aplicação web, por exemplo, de um home office. Então, com essa questão da pandemia, com a questão de segurança, ele não precisa estar na mina para consultar essas informações. Eliminação do papel no processo de coleta de amostras. Então, antes o geólogo ia com a caderneta, coletava as amostras, descrevia as amostras, voltava para o escritório, colocava isso numa planilha, por exemplo, e subia para um outro sistema proprietário específico para gerenciar essas amostras. Hoje, uma vez que ele sincronizou as informações via Collector, não importa se foram 5 ou 20 amostras, ele exporta isso para um arquivo CSV e importa diretamente no sistema. Então, isso trouxe um aumento de produtividade no processo de coleta de amostras. E eu acho que o mais bacana de tudo isso é que o próprio pessoal de campo faz uma divulgação positiva do uso da ferramenta dentro da Vale. Então, outras minas, outras gerências que não utilizam o Collector hoje ficam sabendo da utilização a partir dos próprios analistas de campo e nos procuram para implementar o Collector em outras atividades. Eu acho que isso é um resultado muito bacana e como isso foi feito, tá? E por hoje, pessoal, era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar. Se eventualmente alguém tiver alguma dúvida adicional, segue aqui o meu contato. E eu estou à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. Obrigado.